bom dia. Estou aqui mais uma vez para me apresentar para vocês, desta vez como professor de ensino religioso, tá bom? Então, hoje nós iremos ver a nossa primeira aula sobre esse assunto, sobre a educação religiosa. E a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre mística e espiritualidade, tá bom? Então, peguei aqui algumas definições a respeito dessas duas palavras, mística e espiritualidade. E quero considerar com vocês aqui rapidamente algumas definições, alguns conceitos, tá? Para que vocês possam ter uma ideia, assim como eu, do que significa mística e espiritualidade, tá bom? Então, mística, a primeira definição que eu encontrei diz que é o estudo da espiritualidade ou da crença em forças sobrenaturais. Então, essa é a primeira definição de mística. Tá? É uma crença de alguém em uma força sobrenatural, tá bom? A segunda definição diz que mística é também uma devoção ou uma vivência religiosa ou religiosidade. Uma devoção, quando alguém se dedica, quando ele tem aquele hábito, aquela rotina, tá, sabe? De fazer sempre aquilo que ele acredita ser o certo e aquilo que ele acredita que faz bem para ele, que faz bem para a família, enfim, para o próximo. Isso é também uma definição de mística. E uma terceira definição diz que é qualidade de mistério, perfeição, poder ou verdade associada a uma causa, pessoa, ideia ou instituição que desperta fascínio ou adesão incondicional em alguém. Tá? Então, aqui nessa terceira definição de mística, a gente encontra aqui que é uma qualidade de mistério, uma qualidade de alguém que é perfeito. E na verdade essa qualidade de perfeição nós só podemos encontrar em um ser, dentro do cristianismo pelo menos, né? Que é o Deus Criador, ou Cristo, o ser perfeito. Mas aí na esfera do mundo tem outros exemplos. Nós poderíamos colocar como a mística do futebol, por exemplo, que é algo capaz de arrebatar multidões, né? As pessoas se mobilizam por causa daquele time que elas torcem, enfim, organizam torcida e tudo mais. Então, a mística é basicamente isto. Claro que existem outras definições, outros significados. Se a gente for fazer uma pesquisa a fundo, certamente a gente vai encontrar muito mais definições para essa palavra mística, tá bom? E espiritualidade. O que significa espiritualidade? A primeira definição diz que é qualidade ou caráter do que é espiritual. Uma poesia carregada de espiritualidade. Tá? Então, espiritualidade é uma qualidade de alguém que é espiritual. Alguém que se preocupa com o lado espiritual, com a sua vida espiritual, não é? E a questão da espiritualidade, ela está em várias áreas da nossa vida, em várias coisas. Por exemplo, uma poesia, quando ela é espiritual, quando você ouve, você se emociona. A mesma coisa acontece quando ouvimos uma música que nos fala a alma, que toca o nosso coração, mexe com o nosso emocional. Tudo isso está relacionado com a questão da espiritualidade. Ou até mesmo quando a gente lê uma mensagem, quando a gente ouve uma palavra que nos emociona. Então tudo isso está relacionado com a espiritualidade do ser humano. Uma segunda definição para a espiritualidade é qualidade ou característica de quem exerce atividade religiosa ou mística, ou uma pessoa de grande espiritualidade. Então, a segunda definição de espiritualidade é uma característica
de alguém que exerce essa prática da espiritualidade. Uma pessoa que não se preocupa apenas com a parte física do seu ser, não se preocupa só apenas com a parte emocional, mas também com a parte espiritual, né? Então, isso também é uma definição de espiritualidade. E uma terceira diz o seguinte, que espiritualidade também é elevação do espírito através da meditação de alguém que atinge a espiritualidade. Tem pessoas que, pela meditação, através da meditação, inclusive em algumas religiões, especialmente nas religiões orientais, elas conseguem passar horas, dias em meditação, e segundo esse costume, essa prática, essas pessoas elas atingem o seu grau elevado de espiritualidade, tá? E agora vamos falar sobre a mística no cristianismo, rapidamente. Segundo Boral, de 2012, ele escreveu o seguinte, que o caminho da alma para Deus tem o seu ponto de partida no próprio Deus. Essa é uma afirmação verdadeira, tá? Segundo o cristianismo acredita que o caminho do homem para Deus, o caminho da alma humana para Deus, tem como ponto de partida o próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus, segundo a crença cristã, quem criou o homem. E também foi Deus, é Deus quem salva o homem. Portanto, Deus ele tem o poder de proporcionar ao homem o caminho de volta aonde ele havia se perdido. E, segundo o cristianismo, o homem saiu de Deus perfeito, se envolveu na imperfeição, se perdeu ao longo do caminho, mas agora Deus faz com que esse homem encontre o caminho de volta, né? Então, por isso que o Boral afirma que o caminho da alma para Deus tem como ponto de partida o próprio Deus. O que mais? Segundo a mística cristã, a razão da existência está na relação de amor entre Deus e sua criação. Olha, a razão da existência dos seres humanos está na relação, uma relação de amor entre Deus e a sua criação. Quando a mística cristã fala que há uma relação de amor entre Deus e a sua criação, não podemos compreender que essa relação se limite apenas aos humanos, mas a toda a criação de Deus. Tudo que Ele criou, Ele consegue manter uma relação de amor, assim com os homens, é assim com os animais, que nós chamamos de irracionais, é assim com as árvores, é assim com as aves e assim com tudo que Ele criou, tá? E segundo o cristianismo, Deus criou a humanidade para viver uma verdadeira amizade com ela. Então aqui nessa definição, nessa última definição, a gente encontra o sentido, o verdadeiro sentido, né, da existência da humanidade. Por que Deus criou a humanidade? Para ter uma relação de amizade, uma verdadeira relação de amizade com a humanidade.